Graça e paz, meus irmãos. Amém. O próximo culto da geração raiz, nós vamos convocar os adolescentes, as crianças para vir aprender a adorar, louvar, bendizer o nome do Senhor com essa geração, né? Amém, queridos? Se você tem ainda adoração aí para dar, tem glória para dar ainda, tem aleluia para dar ao Senhor ainda, muito vigor, muita força, glória a Deus por isso. Vamos abrir no Salmo 92, que é o nosso tema deste culto, Salmo 92. Abra aí a sua Bíblia comigo. Nós vamos ler do versículo 12 em diante. Salmo 92. Salmo é muito fácil de achar. Ele está mais ou menos no meio da Bíblia, né? Se você fizer assim no meio da Bíblia, você vai cair nos Salmos, né? Algumas Bíblias caem em Isaías, mas está por aí. É fácil de encontrar. Amém? Salmo 92, a partir do versículo 12. Diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém, queridos? Feche os seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por esta manhã, obrigado pela oportunidade de sermos ministrados por ti. Abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração e nos permita perceber, ó Deus, aquilo que tu tens para falar, para ministrar e para entregar para nós na manhã de hoje, e que sejamos, ó Deus, praticantes e não somente ouvintes. Essa é a nossa oração, nosso pedido, nosso clamor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto tem uma promessa para o justo. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o justo era aquele que seguia a lei de Deus e vivia em retidão. Então, ser justo no Antigo Testamento tinha muito a ver com a prática da obediência da lei do Senhor, do cumprimento dos mandamentos do Senhor. Mas já no Novo Testamento, com a manifestação de Cristo, nós aprendemos que a verdadeira justiça, ela vem pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, quando você crê em Cristo Jesus, você é declarado justo. Quando você crê e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você é justificado. Por que você é justificado? Porque toda a dívida, todo o pecado que estava em você, toda a culpa que existia em você, Jesus arranca de você. E Ele pagou essa dívida, Ele pagou essa culpa lá na cruz. Então agora, quando as pessoas, o mundo espiritual olha para você, o acusador olha para você, e até mesmo Deus olha para você, você não é mais um culpado, mas você foi justificado, não pelos teus méritos, mas por aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Amém? Você entende isso? Então, justo é aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, é aquele que o recebe como Senhor e como Salvador da sua vida. Amém? Dá aí uma cutucada no justo que está do seu lado aí e diga para ele assim: o sangue de Jesus já te justificou. Aleluia. Não, você está dando uma notícia boa, gente, não é? Não é que o Atlético perdeu, não. Não é que o Cruzeiro perdeu, não. Dá uma notícia boa para ele aí, diz: o sangue de Jesus já te justificou. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o texto que nós lemos, esse salmo, ele nos traz promessas para o justo. Ele nos traz uma palavra profética de Deus para a vida daquele que é justo. Então, se eu e você somos justos, essa palavra é para nós. E é interessante que ele compara o justo com duas árvores. Quantas árvores? Duas árvores. Ele vai comparar o justo com a
palmeira e com o cedro. Com a palmeira e com o cedro. Vamos então falar primeiro da palmeira. Essa palmeira, queridos, ela é da família das palmeiras, mas se você for lá na língua hebraica, você vai entender de qual palmeira que ele está falando. Ele está falando da tamareira, a palmeira que produz as tâmaras. Não é comum para nós aqui, mas é comum da região em que a Bíblia foi escrita. É uma palmeira que produz tâmaras. Olha que interessante, um fruto que você deve conhecer. Nós conhecemos pelo mercado, no supermercado hoje em dia, a gente consegue comprar tudo, não sei se você já experimentou. E essa tamareira, ela é muito interessante, porque ela tem algumas características muito específicas a ela. Primeiro, ela cresce no meio do deserto. Essa tamareira, ela cresce no meio do deserto, e ela consegue crescer no meio do deserto, porque ela tem raízes profundas. As suas raízes são muito profundas, e ela consegue chegar até as fontes profundas de água, aqueles lençóis de águas que estão lá no subterrâneo, e por isso ela é capaz de crescer em meio a lugares desérticos. E Deus já tem falado ao nosso coração nesta manhã sobre raiz, e Ele tem falado também sobre essa importância das águas. E como foi citado aqui pelo diácono Adonias, eu quero também mostrar alguns outros textos que falam que Jesus, Ele é a fonte de água viva. João 7, 37 e 38 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia! Apocalipse 21, 6 diz assim: a quem tem sede, darei de graça da fonte da água viva. Glória a Deus. Meus irmãos, assim como a tamareira, essa palmeira, nós somos chamados por Deus para termos raízes profundas, raízes que buscam os seus nutrientes, que buscam a água, que buscam aquilo que ela precisa para sobreviver em Cristo Jesus, que é a fonte de água viva para nós. É dele que vem a vida, é dele quem vem a energia, é dele que nós extraímos os nutrientes. Aliás, há um texto de João que nos compara a varas que estão ligados na videira que é Jesus, e toda o nutriente, toda a vida dessa vara, ela passa pela videira, ela vem da videira. Você precisa entender, meu irmão, minha irmã, que o que te mantém de pé é Jesus Cristo, o que te mantém vivo é Jesus Cristo, o que te dá força para continuar é Jesus, o que te dá esperança é Jesus, o que te traz consolo, conforto, ânimo, cura, vigor, é a presença de Jesus na sua vida. E essa tamareira, ela consegue ir lá na onde está a fonte das águas. Esse é o segredo dessa palmeira, dessa tamareira. Ela consegue aprofundar as suas raízes até que ela chegue às fontes das águas, e dali ela consiga extrair o que ela precisa para viver. Essa tamareira é interessante também, queridos, porque ela pode viver e dar frutos por mais de 100 anos. Ela pode viver e dar frutos por mais de 100 anos. E ela produz cerca de 200 quilos de tâmaras por ano. 200 quilos de tâmaras por ano, é muita coisa. Que árvore frutífera, não é à toa. A gente precisa entender que a Bíblia não escolhe aleatoriamente os seus símbolos, as suas alusões, ilustrações ou metáforas. Ela faz para trazer uma mensagem de Deus para nós, dizendo que o Senhor quer te fazer frutífero, o Senhor quer fazer você longível, o Senhor quer que você viva bastante, que você seja frutífero por um longo tempo. E aí sabe o que é mais interessante ainda? Um fato curioso da tamareira, que talvez não aconteça com outras árvores.
o que acontece com ela é o seguinte: quanto mais velhas as tamareiras, melhores e mais abundantes são seus frutos. Quanto mais velhas, melhores são, melhor é a qualidade, melhor é o sabor, é mais docinho e mais abundante, ela produz mais frutos ainda. Então, a velhice para uma tamareira não lhe diminui o vigor, não lhe diminui a força, não lhe diminui a qualidade. Pelo contrário, faz com que ela continue produzindo ainda mais, e ela tenha frutos ainda melhores, apurados para a glória de Deus. Meus irmãos, não é à toa que nesse texto está comparando a nós e as tamareiras, dizendo: você que é justo, você precisa entender, e o texto aqui especificamente também vai abordar a questão da idade. Se você seguir a leitura, ele diz assim no verso 14: na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Esse salmo está justamente nos conclamando a entender que não existe um ponto final para nós por causa de idade. Meus irmãos, nós só paramos de dar fruto, nós só paramos de florescer, nós só paramos de prosperar quando os nossos olhos se encerrarem nesta terra, né? Quando a vida acabar. Mas enquanto houver vida, enquanto houver fôlego, o Senhor nos chama para frutificar, o Senhor nos chama para florescer, o Senhor te chama para produzir para a glória do seu nome e para o seu reino. Aleluia. E o texto diz então que nós somos como a palmeira, como a tamareira, que floresceremos como ela. Nós floresceremos como ela. Nós florescerá como a palmeira, diz o texto, como a tamareira. O justo não só sobrevive, queridos. O justo não só continua a vida, mas ele floresce. São coisas diferentes. Você pode ter uma árvore viva e não florescendo. Mas aqui o que o texto está dizendo é que o justo, ele florescerá como a palmeira, como a tamareira. Ele vai florescer. Há um dado interessante também dessa tamareira, é que ela é da espécie das plantas dioicas. Dioicas. O que isso significa? Aqui no Brasil nós temos algumas espécies que são dioicas também, como o buritis, como o açaizeiro, por exemplo, também a araucária lá no sul do Brasil. Não sei se você, aqui também no sul de Minas, acho que tem a araucária, que é a que produz o pinhão. O que significa? Que tem uma árvore macho e tem uma árvore fêmea, e eles precisam se polinizar, elas precisam uma da outra, para que o fruto seja produzido. Na verdade só a fêmea que produz, né? E o macho, ele floresce também, ele solta, né, os pólens para polinizar a outra árvore, e essa outra árvore poder produzir fruto. O que isso quer dizer? Uma árvore sozinha não produz fruto. Uma árvore sozinha dessa espécie, uma planta sozinha dessa espécie, ela não consegue produzir frutos. Ela depende de outros, ela precisa de outros. Então, não há possibilidade de uma tamareira florescer sozinha. Não há possibilidade de uma tamareira dar frutos sozinho. Ela precisa e ela depende de outras pessoas. Preste atenção, há uma ação muitas vezes do inimigo para isolar as pessoas. Há uma ação do inimigo para às vezes as pessoas viverem sozinho, se trancafiar. E quanto mais a gente vai envelhecendo, mais mania a gente vai ganhando, não é assim? Para não dizer que a gente vai ficando meio chato, né? A gente vai pegando mania, né? A gente vai pegando costumes, e aí a gente vai querendo as coisas do nosso jeitinho, da nossa maneira, e isso às vezes pode em alguns casos, fazer com que a pessoa vá se isolando. Ela vai parando de conviver tanto assim, ela vai parando de interagir com outras pessoas, porque agora ela tem a sua rotina. Quando dá lá 11h42, é a hora do almoço, né? E aí se passa para 11h45, já fica um negócio de doido, né?
E alguns costumes vão sendo criados. A hora de acordar, né? O que come no café, o que come na refeição. A terça-feira é o dia de não sei o quê, a quarta é o dia de não sei que outro. E assim vai sendo, né? É verdade ou não é, gente? É verdade ou não é? Isso não é ruim em si, queridos, isso não é um problema. Mas você tem que tomar cuidado para não deixar com que essas situações façam com que você se isole. Porque a gente para de florescer e a gente para de produzir frutos no isolamento. Nós precisamos estar interagindo uns com os outros. Nós precisamos fazer parte do corpo. Nós precisamos estar no GECEL. Você fala, pastor, mas o GECEL é tarde para mim. Deus está te chamando para abrir um GECEL de tarde, para alcançar mais pessoas da sua geração. Ah, mas aquele horário é ruim, pois então vamos fazer algo mais cedo. O que nós não podemos é nos isolar, o que nós não podemos é ficar sozinho, o que nós não podemos é deixar de interagir, de conviver, de estar com outras pessoas, porque é nessa interação que nós florescemos, que nós frutificamos, que como a palmeira damos frutos preciosos para a glória do nosso Deus. Então precisamos ter isso em mente. A outra árvore com a qual ele compara o justo é o cedro do Líbano. É o cedro do Líbano. Meus irmãos, o cedro, ele é um símbolo de força e de resistência. É interessante que o cedro aqui que está mencionando nesse texto, ele é de crescimento lento. Ele não é aquela árvore que cresce de uma hora para outra, mas ele é de crescimento lento, mas ele é estável. Ele cresce até mais ou menos 40 metros de altura. Ele tem firmeza, ele tem estabilidade, e ele vive por séculos, e em alguns casos até milênios o cedro vive. Então isso faz dele algo muito valioso, porque ele demora a crescer, ele demora a chegar no seu estado máximo, vamos dizer assim. Você já percebeu que as coisas mais valiosas são aquelas que não são fáceis, elas demoram um pouquinho, né? Demora para fazer, demora até crescer. Eu tive a experiência de viver em Portugal, que eles são grandes produtores, por exemplo, de vinho, e o vinho mais valioso é aquele que fica meses lá no barril de carvalho, sendo curtido. E não só, eu tive a oportunidade de ver as árvores que produzem a cortiça. E era interessante que eles marcavam, porque eles tiram a casca da árvore, aí eles marcam lá o ano que eles tiraram. Por exemplo, agora eles iriam colocar 25 na árvore. E aí demora anos até essa casca crescer de novo. Demora anos e anos. E aí a gente passava pelas estradas e via as datas marcadas na árvore, né? E a árvore se restaurando e crescendo novamente aquele elemento. E aí por isso que a cortiça é valiosa, chega a ter rolha mais valiosa do que o próprio vinho de cortiça, por exemplo. Tão valioso, quanto mais perfeita ela é. Então quanto mais tempo demora algo, às vezes mais raro aquilo fica. Aquilo que é comum não tem tanto valor, aquilo que é trivial não tem tanto valor. E meus irmãos, nós percebemos que então aqui uma outra ilustração que é dada para o justo é o cedro. É algo que ele não cresce de uma hora para outra, mas ele vai amadurecendo, ele vai crescendo lentamente. Isso dura um tempo precioso, mas isso faz dele uma madeira valiosíssima. E é por isso que ele estava associado no Antigo Testamento a impérios, a reis, por exemplo. Ele é uma das madeiras que foi selecionada para a construção do templo de Salomão. Então está sempre associado a coisas preciosas, a coisas ricas. E o que a palavra está dizendo é que você é justo, você, meu irmão, minha irmã, você vai maturando com o tempo, você vai crescendo, você vai amadurecendo. O tempo não te rouba o valor, o tempo não te rouba o propósito. Pelo contrário, quanto mais tempo passa, quanto mais fiel você está na presença do Senhor, maior referência você se torna, mais autoridade, mais credibilidade, mais graça
graça, mais unção é derramado sobre a tua vida. Meu irmão, minha irmã, esta manhã Deus fala contigo dizendo que o tempo não roubou o teu valor, mas o tempo fez você como cedro, alguém mais precioso, mais valioso, mais raro. Você que tem um casamento aí de anos, os anos não roubaram o valor do teu casamento, pelo contrário, é mais raro ainda. Hoje em dia isso é raro, isso é difícil. Você é uma referência para essa geração. Você que tem anos de igreja, já passou por tempestades, já passou por lutas, já passou por dificuldades, já teve mudança de pastor, já teve muita coisa que você viu, escândalos aconteceram, coisas boas, mas coisas ruins também. Mas você está de pé, você está crescendo, você não parou de desenvolver, você não parou de crescer. Você é como o cedro do Líbano, que está cada dia maior, mais forte, com raízes mais profundas e mais valioso e precioso para o reino de Deus. Então creia no propósito que o Senhor ainda tem para a sua vida, aquilo que Deus ainda quer fazer, que ainda quer realizar de forma poderosa. Ele foi, queridos, esse cedro, ele é citado como cedro do Líbano. E aí, meditando na palavra, eu fiquei, por que do Líbano, né? Por que não cedro de outro lugar? O cedro do Líbano era o considerado mais valioso, o mais precioso, era onde davam os melhores cedros, as melhores madeiras. Mas interessante que a região desse cedro também é uma região inóspita, no sentido de ser uma região montanhosa, com condições adversas. Então, esse cedro do Líbano é um cedro que cresce nas montanhas, cresce no meio das adversidades, no meio dos problemas. Será que algum crente consegue identificar-se com esse cedro? Você é aquele que cresceu no meio das adversidades? Ou você só teve bênção, só foi glória, só foi vitória, só foi, foi tudo 5 estrelas? Meus irmãos, o justo é aquele que cresce mesmo no meio das adversidades, mesmo nos terrenos montanhosos, cheio de montanha, ele cresce, ele floresce, ele prospera. Aleluia! Meus queridos, a palavra nos diz que tanto o termo florescerá, quanto o termo crescerá, florescerá como a palmeira, como a tamareira, e crescerá como o cedro. Os dois estão no imperfeito no hebraico. O que significa? Que significa continuidade, progresso, ou seja, não param de florescer, não param de crescer, mesmo que durem anos, 100 anos, centenas de anos, eles continuam crescendo, eles continuam florescendo. É com isso, é com essas árvores que o Senhor está comparando a tua vida, que o Senhor está dizendo a teu respeito. Aí o verso 13 diz que eles são plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Meu irmão, você foi plantado na casa do Senhor. Você foi plantado na obra de Deus, e você vai florescer neste lugar. Eu tenho uma palavra para a sua vida, você já está florescendo e às vezes nem percebe, mas o Senhor quer que você floresça ainda mais, o Senhor quer que você produza ainda mais, porque você foi plantado pelo Senhor na casa do Senhor. Você não é um cedro plantado simplesmente no Líbano, você é como o cedro do Líbano. Você não é uma tamareira plantada num deserto, mas você foi plantado na casa do Senhor. Agora preste atenção, se a tamareira no deserto, ela consegue produzir fruto naquela situação inóspita, se o cedro consegue crescer no meio das montanhas, o que Deus não tem para a tua vida, se você foi plantado no melhor solo que existe, que é a presença de Deus, que é o centro da vontade do Senhor. O Senhor te plantou na casa dEle, na presença dEle, foram plantados na casa do Senhor. Por isso diz o verso 14, na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Eu gosto demais dessa parte aqui, ele diz assim, serão cheios de seiva e de verdor. Sabe o que ele está dizendo? Vão ser cheios de vida, cheio de vida. Meus irmãos, o que Deus tem para ti, não é que você vai empurrando a vida, que você vai levando a vida,
Havia uma expressão lá em Portugal que eu não gostava muito, que a gente perguntava para as pessoas, e aí, tudo bem? Ele falou assim, vai se andando, eles falavam assim, né? Tipo, vai se andando, né? Vai indo, né? Não está bem, não está ruim, mas está indo, né? Vai empurrando, né? E tal. E às vezes a gente sem perceber, a gente começa a tocar a vida assim. Você vai empurrando. Estamos levando, né? Você vai, né, lidando, né? E eu sei que há inúmeras coisas que colaboram para isso, né? Eu já quarentei, né? Eu já passei dos 40, começa a doer as coisas, né? Coisas que você nem sabia que tinha, começa a doer, né? E aí eu sei que tem a dor, eu sei que tem as lutas, eu sei que tem as dificuldades. Mas, meus irmãos, Deus não quer que você vá levando. Deus não quer que você vá empurrando. Deus não quer que você vá apenas sobrevivendo. Ele quer que você seja cheio de seiva, cheio de vida, cheio da presença do Senhor, cheio da glória de Deus, cheio da graça do Senhor, cheio do vigor do Altíssimo. E aí você pode falar, pastor, mas é difícil. Mas aí a Bíblia diz assim para a gente, que a alegria do Senhor, a nossa força é. Preste atenção. Não diz assim, nós temos força física, não diz assim, nós temos um corpo sem dor, nós temos a juventude de volta, não diz nada disso. Está dizendo o seguinte, que independente disso tudo, quando estamos alegres no Senhor, nós temos força para progredir, nós temos força para encarar o dia a dia, temos força para avançar, nós somos cheios de seiva e de verdor, nós temos alegria de vida e por isso produzimos frutos ainda na nossa velhice. Para que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado e seja honrado para todo o sempre. Amém, queridos? Amém? Aleluia. Nós sempre dizemos assim em relação às nossas crianças. As nossas crianças não são a igreja do amanhã, elas são a igreja do hoje. Às vezes a gente olha para as crianças e fala, isso é o futuro, é o amanhã, não, eles já são a igreja do hoje. Você já viu aquelas crianças adorando lá, gente? Você já viu elas orando? Você já viu elas servindo? A minha menina, então, é metida demais. Ela está servindo louvor, está servindo nas mídias lá agora. Lá com o celular, lá nas mídias do Kids. Vem para o ensaio do louvor. Eles são a igreja do hoje já. Se a gente deixar, eles conduzem o culto aqui para a gente, aqui, olha, sem dificuldade, né? Já são a igreja do hoje. Mas eu quero dizer também uma coisa. A igreja raiz, a geração raiz, não é a igreja do ontem, é a igreja do hoje, queridos. Eu sei que vocês são a geração que tem visto muitas modernidades, muitos avanços, e às vezes é difícil de acompanhar, nós sabemos, nós já estamos também passados, estamos tentando acompanhar as coisas aí dos mais novos, né? A gente sabe que é difícil acompanhar, mas meus irmãos, vocês continuam sendo a igreja do hoje. A importância demais da intercessão de vocês, da oração de vocês, dos conselhos, da referência, da contribuição, do investimento, do acreditar nos jovens, do acreditar nos adolescentes. O que move a força motora para a existência dessas outras gerações é a sua geração. Tenha certeza disso. É a geração raiz. São aqueles que entenderam o evangelho num nível diferente e são comprometidos independente das circunstâncias, dos acontecimentos, daquilo que possa acontecer. E as próximas gerações precisam de nós, e nós temos que segurar essa corda, passar esse bastão com excelência, para a honra e glória do nosso Deus. Deus fala para ti nesta manhã, que você que é justo, você que crê em Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, você é como a tamareira. Ainda que a situação que você está vivendo seja um deserto, as tuas raízes não estão nesse deserto, as tuas raízes não estão nas circunstâncias, mas as tuas raízes se aprofundam e elas encontram um rio de água viva que é Jesus, e você produz frutos, você floresce, você vive em comunhão com os irmãos, você troca e você produz frutos para a glória do nome do Senhor. O Senhor está dizendo que você é como o cedro do Líbano, ainda que seja nas adversidades, nas montanhas, mas você vai crescendo.
ainda que seja um passinho de cada vez, ainda que seja no seu ritmo. Você não precisa crescer tudo de uma hora para outra, mas você não para de crescer, você continua crescendo, você continua amadurecendo, você continua tendo vida, você continua se tornando cada vez mais valioso e mais precioso para o reino de Deus. O Senhor quer usar a sua vida ainda mais, de forma preciosa e de forma extraordinária. Amém? Fique de pé comigo. Eu quero orar por você e eu quero te abençoar nesta manhã. Feche seus olhos. Vamos orar juntos. Vamos clamar ao Senhor. Vamos fazer assim, vamos fazer melhor ainda. Vamos dar a mão aí às pessoas que estão ao nosso lado. Vamos orar uns pelos outros. Vamos ministrar na vida do nosso irmão. Você é chamado para florescer. Você é chamado para frutificar. Você é chamado para abençoar. Então abençoa a vida aí do seu irmão, da sua irmã. Declare a bênção de Deus. Declare a bênção do Senhor, a unção de Cristo sobre essa vida. Começa a profetizar frutos. Começa a profetizar que esse irmão, essa irmã floresça, que esse irmão, essa irmã, ele cresça, mesmo nas situações adversas, mesmo no deserto. Vamos ter um momento de oração. Enquanto o louvor canta aqui, você ora aí, você clama aí. Vamos fazer aquele barulho santo de oração, de clamor, de intercessão diante da presença do Senhor. Começa a orar, começa a profetizar, começa a invocar as promessas de Deus sobre a tua vida, a graça do Senhor sobre o teu irmão, no nome de Jesus. Senhor, eu quero profetizar sobre a tua igreja, a tua graça, meu Deus. Eu quero profetizar a tua unção, ó Pai. Senhor, que esta seja uma manhã de renovo de fé, renovo de propósito, renovo de ânimo, Senhor, renovo de visão, ó Deus. Que ninguém saia daqui, ó Deus, da forma que entrou, mas que saia daqui renovado diante da tua presença, Senhor, diante do teu altar. Pai, essa promessa tua é para nós, Senhor, que somos justos. E nós somos justos não baseado no nosso mérito, mas nós somos justos, ó Deus, porque fomos justificados por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E por isso, Senhor, queremos profetizar, ó Deus, a tua graça nesta manhã. Queremos profetizar a tua unção. Queremos declarar que cada irmão e cada irmã aqui, ó Deus, seja como, ó Deus, a palmeira, como a tamareira, Senhor, que floresce, meu Deus. E que cada um que está aqui, que cresça como cedro, ó Pai. Senhor, que tu leve cada um a atingir alturas maravilhosas. Senhor, ó Deus, e assim como o Líbano ficou conhecido, ó Deus, Senhor, devido ao valor do cedro que estava ali. Ó Deus, Senhor, que assim haja também na vida de cada irmão e cada irmã, o reconhecimento, o valor, ó Pai, que os ambientes que eles estiverem, o ambiente que eles entrarem, a família a qual pertence, a igreja, ó Deus, da qual fazemos parte, possa, Senhor, ser conhecido, ó Deus, pela unção, pela graça, pelo poder que tu tens derramado sobre a vida de cada um, Senhor, pelo contributo, a contribuição que cada um tem dado em favor do teu reino. Eu quero abençoar, ó Deus, cada um aqui nesta manhã. Ó Pai, Senhor, tu sabes quem está vivendo situações de deserto. Tu sabes, ó Pai, quem está vivendo diante de adversidades. Ó Pai, Senhor, a tua promessa é que nós frutificaremos.
A tua promessa é que nós floresceremos, a tua promessa é que nós cresceremos. Meu Deus, que as raízes encontrem a tua presença, Jesus, que as raízes encontrem, ó Deus, tu que és a fonte de águas vivas, e assim, ó Deus, haja a produção de vida, de seiva, de vigor, de alegria, de gozo, de felicidade, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora, na autoridade do nome de Jesus, todo ataque na mente, ataque de angústia, de tristeza, todo ataque dizendo que não há valor, que não há propósito mais, que não tem mais o que fazer. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus nesta manhã, e declaramos a unção do Senhor, a graça de Deus, o poder do Senhor sobre a vida de cada irmão, cada irmã, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém.